Bom, então, nosso evento aqui é o ciclo de palestras do Clube de Xadrez de Barão Geraldo, tá? Como eu falei para vocês anteriormente, é uma iniciativa para a gente falar um pouquinho mais sobre xadrez e não só de jogos de xadrez. Então, o tema desse primeiro ciclo de palestras é representatividade feminina no xadrez. Então, a gente vai contar com a presença da Juliana Fagundes. Ela é doutoranda em educação na Unicamp, educação e educação física. Olá, eu sou doutoranda em educação, mas sou mestre em educação física. Beleza, então, ó, doutoranda em educação na Unicamp, tá? E possui os títulos de mestre em educação física, de licenciatura em educação física na Unicamp. Ela atua como professora no Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo, no campus de Hortolândia. Além disso, ela é integrante do grupo de estudos Corpo e Educação e Focus também na Unicamp. Perfeito? A gente vai contar com a presença também da Cristiana Fiuza, da Cris Fiuza. Ela é especialista em neurociência e psicologia aplicada pela Mackenzie. Se eu falar alguma coisa errada aqui, vocês me corrijam, tá? Possui licenciatura em pedagogia pela Universidade 9 de Julho, psicologia, psicóloga, né, e bacharel e licenciada pela Universidade Paulista, bacharel em direito pela Universidade Mackenzie. Atualmente, ela é professora de xadrez na Escola Lourenço Castanho e do curso de xadrez para a terceira idade no Clube Atlético Paulistano. Ela já desenvolveu projetos de xadrez no terceiro setor, implantou aulas de xadrez em várias escolas na capital paulista e ministrou aulas no curso de capacitação de professores de xadrez pela Federação Paulista de Xadrez, pela Universidade Federal do Paraná. Foi campeã brasileira, então a Cris também tem um histórico de jogadora de xadrez. Ela foi campeã brasileira nas categorias infanto-juvenil e juvenil em 1990 e representou o Brasil nos mundiais de Porto Rico, Singapura e Santiago do Chile. Por fim, aqui a gente tem a Beatriz Fatini, que ela tem somente 16 anos, novinha ainda, começou a jogar xadrez em 2016, mas já tem um currículo extenso aí no xadrez, ela é campeã brasileira 2018 2019, campeã dos Jogos Sul-Americanos Escolares 2018, por equipe individual, e terceiro lugar no Sul-Americano em 2019, onde conquistou o título de candidata a mestre. Isso, né? Representou o Brasil nas Olimpíadas de 2020 como jogadora titular do Sub-20 e faz parte do projeto Jovens Talentos do Xadrez Brasileiro. Então, esse é o pessoal que vai acompanhar a gente durante a noite. Espero que a gente aproveite bastante. Vamos iniciar com... Ah, não, antes de iniciar com a Juliana, eu quero agradecer também os apoiadores desse evento, tá? Então, a gente conta com o apoio aqui da Academia de Xadrez, do professor Átila. Então, ele cedeu uma assinatura anual para eu sortear para vocês, aí, então, no final do evento, eu vou fazer esses sorteios. Agradecer também a revista Xadrez Bem Brasileiro, e ele presenteou as três que vão palestrar para a gente com uma edição da revista, como agradecimento aí à disponibilidade delas para estar aqui conosco hoje. E um canal do YouTube, do Chess Circle, que também cedeu para a gente o sorteio de um livro de xadrez, que a gente vai fazer no finalzinho do evento, perfeito? Eles ajudaram bastante a enriquecer nosso evento. E vamos passar a palavra, então, para Juliana Fagundes Jacó, que vai falar sobre significados e expectativas de gênero, olhares sobre a participação nas aulas de educação física. Gente, eu vou pedir para vocês manterem o microfone fechado, assim. A gente vai abrir para perguntas no final do evento, tá? Ou salvo exceção, se quem estiver falando precisar de alguma interação, perfeito? Obrigado, gente. Bom, boa noite, prazer estar aqui com esse universo do xadrez que não conheço profundamente, né? Eu estou me sentindo um pouco peixe fora d'água, né? Todo mundo aqui se conhece, todo mundo é amigo. Eu vou falar de um outro lugar, de uma outra perspectiva, tá? Então,
Antes de mais nada, o André já me apresentou, eu falo, meu campo de pesquisa é pensar a inserção das mulheres em práticas esportivas, tá? Esse título que o André apresentou aí para vocês é um título de um artigo que eu tenho publicado, tá? Quem tiver interesse em conteúdos mais teóricos sobre a temática da inserção feminina em práticas esportivas, eu recomendo que procure ele, mas eu não vou me pautar muito nele, assim, no sentido de eu não vou entrar e ficar falando sobre educação física, até porque não é exatamente o eixo de vocês. Eu vou fazer um diálogo com o que eu pesquisei lá, com a parte mais teórica, tentando relacionar um pouco com o que eu estudei e pesquisei em relação ao xadrez, tá? Para ficar um pouco mais contextualizado para vocês, tá bom? Então, assim, e ainda fui desafiada, né? Porque eu tenho que falar em 15 minutos, esse é o desafio, né? Então, falar uma parte mais conceitual em 15 minutos, talvez algumas coisas fiquem um pouco atropeladas, e aí a gente vai abrir no final, né? Para perguntas, e a gente pode conversar nesse momento, tá? Então, assim, eu fui convidada, né, para falar sobre a participação das mulheres nos esportes, e eu vou falar, então, sobre isso a partir do meu campo de pesquisa, que é educação física, educação e gênero, tá? Mais especificamente, eu pesquiso e busco entender a não participação feminina, ou que a gente pode chamar de menor participação feminina, quando comparada à masculina. Então, assim, para a gente conseguir pensar sobre essa questão de participação de mulheres em práticas esportivas e outros tipos de práticas sociais, a gente precisa, então, também entender de que campo de conhecimento eu falo. Eu falo de uma área de conhecimento que entende as desigualdades entre homens e mulheres, partindo da compreensão de que homens e mulheres são seres sociais e históricos. Então, muito do que nós somos, enquanto homens e mulheres, estaria, então, constituído num processo de educação, ou vamos chamar de própria construção, que é um termo, né, que eu já utilizei. E essa construção, essa educação, ela é pautada nos aspectos da sociedade na qual nós estamos inseridos, ou seja, da cultura na qual nós estamos inseridos. Então, muito do que nós somos enquanto homens e mulheres de forma geral é compreendido nessa área de conhecimento como algo que não é simplesmente natural, tá? Então, tem a famosa frase, né, da Simone de Beauvoir, que ela, inclusive, deixa eu só abrir a minha apresentação aqui para vocês. A famosa frase da Simone de Beauvoir, que inclusive caiu no Enem, deu algumas polêmicas sobre ela estar lá ou não estar e tal, que é que a gente não nasce mulher, nós nos tornamos mulheres, né? Essa frase, ela é muito potente, ela fala muita coisa para gente, e ela também poderia ser utilizada de outra forma, no sentido de que a gente não nasceria homem, a gente se transformaria em homem, aqueles que são homens, né? Então, nessa perspectiva, o que está querendo ser dito não é que a gente faz uma escolha individual, deliberada, eu nasço, de repente eu olho no espelho e falo, oh, eu sou homem, eu sou mulher, e a partir dessa escolha, né, não seria isso que a Simone de Beauvoir está dizendo, né, que individualmente a gente escolhe. Nesse sentido, mas sim de que, enquanto sociedade, seres sociais, a nossa sociedade vai nos educando desde que nós nascemos, ou até mesmo algumas pesquisas mostram que desde a gestação, né, vai nos educando, nos direcionando nossos comportamentos, nossas habilidades, os nossos atributos, de acordo com que a sociedade na qual a gente está inserida compreende o que é um perfil masculino e um perfil feminino. Tá? Isso se dá em diferentes esferas da onde a gente nasce, tá? É na educação familiar, é nas instituições sociais como um todo, por exemplo, nas instituições religiosas que as pessoas frequentam, se dá na mídia, se dá nos grupos sociais no qual a gente frequenta, no grupo de amigos, é na sociedade como um todo. Então, que iria moldando de acordo com as expectativas do que se entende como feminino ou masculino, aquilo que seria, então, o nosso comportamento, as nossas qualidades, as nossas habilidades, né? Então, isso se dá a partir do reconhecimento que existe um corpo biológico, então, a partir do momento que você nasce ou que você está na barriga da mãe, faz feito um exame, detecta um sexo
biológico, e a partir disso seria dado as características sociais do que se espera de comportamento para isso, tá? Então, nessa perspectiva, gostos, interesses, habilidades são educadas, e ainda educadas de acordo com o gênero, tá? E gênero, então, um conceito que da área de conhecimento das ciências humanas, tá? É entendido de diversas formas, e a forma aqui que eu estou pautando a nossa conversa é que ele é constitutivo das relações sociais, baseadas nas diferenças percebidas entre os sexos, uma forma primária de dar significado às relações de poder. Então, imbrica aí vários conteúdos, que não vou entrar muito nesse momento, mas entender que, a partir dessa identificação de dois sexos e de forma desses sexos comportarem, que seriam a feminina e a masculina, está estabelecida também uma relação de poder, na qual colocaria sempre os homens em um lugar, uma hierarquia social, vamos dizer assim, subalternizando as mulheres e as características que seriam tidas como femininas, tá? Mas isso também não é uma cadeia, nós não estaríamos presos e sem condições nenhuma de extrapolar a isso, tá? Todas essas normas sociais que dizem o que é feminino, o que é masculino, nas quais somos educadas enquanto mulheres e os homens enquanto homens, podem ser ressignificadas em processos de tensão, de disputas permanentes, tá? Então, a partir disso, que eu falei, precisava conceituar um pouco isso, de o que é ser mulher, de que lugar eu falo, de que lugar eu pesquiso, a gente vai entender por que tem menos mulheres nas práticas sociais, esportivas, né? Então, o esporte, ele como uma prática social, ele também é construído dentro de alguns valores e alguns significados, né? O esporte, como a gente conhece hoje, que ele é considerado esporte moderno, né? Porque muitas vezes se fazem relações diretas entre esporte que a gente tem hoje e o esporte, por exemplo, da Grécia Antiga e tal. Na verdade, eles têm alguns eixos parecidos, mas o sentido dessas práticas são totalmente diferentes. Então, o esporte moderno é uma construção da modernidade, tá? E ele surgiu, se desenvolve, ganha corpo, força e sentido num contexto de espaço de masculinidade, tá? Então, sua origem está muito enraizada em valores e atributos masculinos. Ele era pensado para a classe burguesa, né, a instituição do esporte, para a classe burguesa masculina, como forma de educar esses homens para essa sociedade. O que a sociedade moderna queria desse homem civilizado, né, que é assim que eles usavam os termos. Então, o esporte seria esse espaço de educação de uma classe masculina, dentro de alguns valores que se é considerado masculino, né, socialmente considerado como masculino. Então, virilidade, força, competitividade e coisas desse tipo, né. E então, até trouxe aqui para quem quiser acompanhando, né, as críticas femininas apontam que o esporte é uma instituição masculina, não apenas pelo balanço numérico, né, mulheres são sempre minoria em quantidade, mas também pelos valores, normas e comportamentos que essa prática promoveu desde o seu surgimento, tá? E, por outro lado, isso também não quer dizer que não existam mulheres, o esporte nunca foi pensado por mulheres, ou que não houveram esportes pensados para mulheres, tá? Mas, de forma geral, a inserção feminina nas práticas esportivas sempre foi por resistência, né? Nós estávamos adentrando num espaço que teve sua origem a partir do conceito da masculinidade. Então, a mulher estar ali já era um ato de resistência. Então, essa perspectiva, né? Alguns exemplos de como isso se constrói, como que e é legitimado, né? Como é que se legitima um discurso de que o esporte, em sua origem, é masculino e ele é um espaço da masculinidade. Então, então a ideia é de que várias formas sociais legitimaram esse discurso e esse espaço da masculinidade, tá? Então, por exemplo, os discursos médicos, principalmente no início do século XX, tá? Os discursos de higienistas e eugenistas, eles prescreviam atividade física para mulheres ou não para mulheres, baseado em vários discursos construindo a ideia da fragilidade do corpo feminino. Isso era reiterado na legislação, isso era reiterado nos processos educativos e assim por diante. Eu trouxe um exemplo bem rápido aqui, que é bem famoso na área da educação física, que é esse decreto brasileiro de 1941,
na qual se dizia que as mulheres não se permitirá a prática de desportos incompatíveis com a sua natureza. E aí depois é mais elaborado, mais para frente, esse decreto, e é listado quais seriam esses desportos, né? No caso aqui, pautando, então, um discurso médico de que o corpo feminino havia sido feito para a maternidade, então as mulheres teriam toda uma fragilidade corporal, que não poderiam ser expostas a certos tipos de esportes que prejudicaria essa noção de reprodução, que no início do século XX, no movimento higienista, era muito importante, porque queria que o Brasil tivesse mais pessoas, estava numa ideia de expansão da civilização e esses discursos, né? Mas a ideia, então, é que, assim, tem um exemplo de como uma lei, ela impedia a inserção feminina no Brasil, e essa lei perdurou até 1979. Não quer dizer que as mulheres, nessa época, nunca praticaram futebol, sempre houve a resistência. Não quer dizer que elas nunca lutaram, sempre houve a resistência, né? Mas ia contra esse discurso, que era pautado num discurso médico, que naturalizava a diferença, né? E eu gosto de dar um exemplo básico, mas o corpo da mulher, e era sempre pautado na questão da maternidade, que isso tornaria a mulher mais frágil, mas se tem outras mulheres mães aqui como eu, sabem que para ser mãe, gerar um filho, o seu corpo não pode ser nem um pouco frágil, né? Então, como que você vai legitimando certos discursos, certas lógicas que não fazem muito sentido, né? Gerar uma vida, 9 meses, carregar, parir, não é nada frágil, né? Mas a gente vai sempre sendo permeado por tais discursos, né? Mas e o xadrez, né? Eu tentei fazer isso aqui é um pouco do que eu queria falar para vocês, e tentando dialogar com o que eu já estudei na educação física sobre a não participação das mulheres, e aí eu fui atrás de alguns materiais do xadrez, para ver se eu não ia falar algo que não se enquadrasse no xadrez, né? Então, o que eu falei até aqui fala muito da questão que pautou a menor inserção feminina no Brasil em práticas esportivas, muito pelo um viés corporal, justificando uma fragilidade corporal. E o xadrez, ele não é uma prática que está no corpo, assim, onde está ali o seu forte, não é a prática corporal em si, que exigiria da mulher essa força, essa agilidade corporal e assim por diante. Mas o xadrez, ele tem a sua prática e os seus sentidos e os seus valores muito próximos dos valores que justificaram e moldaram o surgimento do esporte moderno como um todo, os esportes corporais também, né? Eu descobri esse artigo, que depois eu vou deixar aí para vocês, da Maria Isabel Trivelin. Ela fala especificamente sobre tudo isso que eu estou comentando, dialogando com o xadrez, e ela mostra um pouco da questão, que até vou ler aqui, ao invés do corpo, o xadrez, né, possui como elementos principais o trabalho com o intelecto e condições psicológicas e cognitivas do indivíduo. Ó, isso aí não é novidade para ninguém, mas e o que isso tem a ver com gênero, com tudo que eu falei até agora, né? A gente tem também que, como normas sociais, e que está permeado a nossa sociedade, o senso comum, e todo esse discurso que hierarquiza os gêneros, que racionalidade, assertividade, até essa questão do raciocínio lógico-matemático, seriam atributos masculinos, né? Como se o homem naturalmente nascesse dotado disso e as mulheres não. E faz muito sentido numa lógica de dominação que se construa essa ideia para que as mulheres realmente sejam nunca inseridas nesse meio, que geralmente daria para ela visibilidade em outras áreas, além das áreas ligadas ao cuidado, aos trabalhos domésticos e assim por diante, né? Então, a racionalidade é identificada socialmente como um elemento masculino, né? Então, e o cuidado e a fragilidade, a docilidade como feminino. Então, dentro desse contexto, os homens são sempre incentivados e educados para isso, enquanto as mulheres não, né? Então, a inserção das mulheres já esbarraria no xadrez aí nessa questão, né? Da inserção, ligar com essa questão. Aí eu trouxe alguns exemplos para a gente, Lene, que eu fui pesquisando, eu imagino que vocês devam conhecer essas questões, né? Então, as mulheres entrar no universo do xadrez, como entrar em qualquer prática esportiva, ela está indo contra o que se espera de uma mulher.
mesmo que a gente não acredite nisso, né? Por mais que eu, enquanto indivíduo, ache que isso não faz sentido, socialmente isso faz sentido. Porque as mulheres, nesse contexto, elas já seriam naturalmente inaptas às práticas esportivas como um todo, por não serem ágeis, por não serem fortes, por não terem destreza, enquanto os homens, e a mesma coisa ligada ao xadrez, essa questão da racionalidade, desenvolvimento lógico-matemático, ou ainda a questão da competitividade, que é um aspecto muito forte, né? Na nossa sociedade, a competitividade é também considerado um atributo masculino. Os homens são muito mais incentivados a competir do que as mulheres, né? Então, as mulheres muitas vezes não são preparadas para competir. Então, quando elas. E o xadrez, né, é combate o tempo inteiro. Você sentou ali de frente com alguém, que você está num enfrentamento, que é uma prática que as mulheres muitas vezes não são educadas, pelo contrário, elas são educadas para docilidade, para aceitação e assim por diante, né? Então, aqui eu trouxe alguns exemplos, né, de situações, né, de pessoas famosas, né, do mundo do xadrez. Eu fiquei muito encantada com a história da Polgar, achei muito legal a história dela, da família dela, e essa questão tem várias situações na qual ela foi deslegitimada por ser mulher. O Bob Fischer, né, disse que as mulheres não deveriam jogar xadrez, elas não devem mexer em assuntos intelectuais, elas deveriam ficar em casa. Todo esse repertório histórico vai impactar na vida que a gente tem hoje. O Bob Fischer falou isso há 20, 30 anos atrás, mas isso respalda a inserção ou não de mulheres ao longo da vida no xadrez, né? E aí, por que a gente tem que ir contra isso, né? Por que é importante que as mulheres estejam no xadrez, que as mulheres estejam em outras práticas esportivas, né? Porque o esporte, ele é uma forma de sociabilidade para as mulheres, antes de mais nada, né? Então, as mulheres são muitas vezes colocadas no universo privado, na vida delas é o cuidar, a vida delas acaba sendo restrita a, hoje, o mercado de trabalho e o cuidado da casa. Então, ela promove outras formas de sociabilidades que já são muito historicamente permitidas aos homens, certas atitudes, certos comportamentos, certas experiências, né? Então, a importância da educação e do esporte para o exercício de direitos, porque o esporte é um direito, né? E construção da autonomia individual e coletiva, né? Promove o empoderamento feminino sobre a sua vida, porque ela promove outras experiências, outros aprendizados. Então, o esporte e o xadrez estaria ligado a essa questão, né? Então, eu trouxe aqui a ONU recomenda que, através do esporte, as meninas têm a chance de serem líderes, né? De melhorar a autoconfiança, a autoestima, porque são todos atributos que permeiam as práticas esportivas de forma geral, que muitas vezes são renegados das mulheres, né? Se as mulheres não são incentivadas a esse tipo de prática, elas têm menos acesso a esse tipo de conhecimento, elas se educam menos para esse tipo de comportamento, né? Então, quando as meninas começam a praticar esportes, elas têm novas relações interpessoais, novas oportunidades e assim por diante, né? E aí eu trouxe para finalizar aqui minha fala, imagino que eu já estou estourando o meu tempo, é que como a gente supera e promove isso para as mulheres, né? Não tem muita receita pronta, mas tem eixos para a gente pensar. Que seriam os eixos do acesso, reconhecimento, condições de permanência, de participação e representatividade, né? Então, para a gente tem que começar a pensar na base, no acesso. Para as mulheres praticarem esportes, elas precisam ter acesso. Para elas terem acesso, toda essa base que compreende o que é ser mulher ou não ser mulher precisa ser repensada. Se a gente já parte do pressuposto que a mulher é inapta, porque naturalmente ela seria inapta, a gente já diminui o interesse. Quando a gente parte da ideia de que isso é aprendido, certas habilidades e atributos, a gente vai oferecer espaço, né? E aí, oferecer espaço é também ter lugares para praticar. Eu, nessas leituras que fiz para ver sobre as mulheres praticando xadrez, vi várias histórias de mulheres que foram recusadas em clubes, em torneios e assim por diante, né? Então, precisa dar o acesso. E esse acesso precisa mudar a mentalidade das pessoas que educam essas mulheres para que elas já partam do pescoço que elas podem estar ali, que elas têm condições e que elas têm conhecimento necessário para estar ali. Aí entra o eixo do reconhecimento, né? As mulheres nas práticas esportivas são muito menos reconhecidas do que os homens, isso se dá em prêmios, em divulgação das suas partidas, seja em que área for do esporte, quanto elas ganham para ser profissionais nas áreas, que geralmente é menor que os homens, e esse discurso de que elas ganham menos é porque elas não são tão boas assim, e isso não leva em consideração de que elas têm muito mais dificuldade para se manter nas práticas esportivas do que os homens, né, até por conta de terem menos reconhecimento, menos valorização e menos espaço, né,
Condições de participação têm que ser pensada. As mulheres têm as mesmas condições de participação que os homens, né? As mulheres adultas, elas têm as mesmas condições? A mulher, ela tem que ficar em casa cuidando da casa dos filhos, ou ela pode viajar para o torneio, que alguém vai ficar com o marido, com os filhos, e assim por diante, né? Quando ela chega lá, vão perguntar para ela com quem estão os filhos, da mesma forma que perguntam para os homens, por acaso, onde está o filho, quando ele está no torneio. O torneio, ele tem espaço para as mulheres, um banheiro feminino, outras coisas que seriam da necessidade feminina, né? Então, condição de participação permanente, que também envolve essa questão do reconhecimento e as mulheres terem os mesmos direitos, os mesmos valores envolvidos, mesmas oportunidades de torneio, de quantidades, assim por diante, né? A questão da representatividade, quanto mais mulheres representando o esporte, mais visibilidade vai ter para outras mulheres se sentirem seguras em estar lá. A representatividade também não é só no nível das atletas, né? Assim como todos os esportes, as mulheres, elas não estão tanto nos cargos de comando, de treinamento, de organização, de arbitragem. Então, ter mulheres nesses lugares também vai trazendo mais igualdade e representatividade para as mulheres se sentirem que ali é um lugar para elas também, né? E tudo isso vai mudando a visão das pessoas que estão envolvidas e, quem sabe, diminuir as situações de assédio, de diminuição da sua condição por ser mulher e assim por diante, né? Então, eu fecho aqui minha fala, depois eu abro para perguntas, que é muita coisa, tá, gente? Mas em relação a todas as práticas esportivas, eu gosto desse texto, fechar essa fala, que diz assim: os sentidos são produzidos em face dos lugares ocupados pelos sujeitos. Por isso, joguem, mulheres. Abram espaços para melhores condições de participação, para que haja novos e diversos arranjos, ou seja, aqueles arranjos que dizem que não devemos estar lá, não temos condições, vão sendo quebrados conforme nós estamos lá e mostramos que somos capazes, né? O caminho da superação do discurso estereotipado começa pela mudança de linguagem. Então, não dizer jogou como um homem, joga como homem, é competitiva como um homem, ou ela chorou porque é mulher, e assim por diante, né? Formas de linguagem de forma geral. Reconhecimento e também a proposição de políticas públicas, né? A gente não pode desviar disso, assim como ações afirmativas que promovam uma vida paritária a todos os indivíduos, independentes do gênero. Então, desculpem se eu atropelei algumas coisas, mas a minha fala ligada ao esporte, a minha experiência com o esporte é sempre nesse sentido. Espero que tenha sido útil aí abro para perguntas para depois. Muito obrigado, foi bem legal, eu fico devendo um novo evento para você poder falar 1h30, só sobre... porque realmente você faz conexões com tantas coisas que a gente precisaria discorrer um pouquinho mais sobre o assunto, mas eu acho que é o suficiente para a gente se sentir empolgado, não sei se essa palavra é certa, mas estimulado a buscar mais conteúdo sobre o assunto, né? Então, achei muito legal essa perspectiva para a gente conseguir entender esse movimento do porquê a mulher é afastada da competição, no geral, né? De uma forma geral, assim. Então, parece que a coisa é muito simples, mas não é. A gente tem uma história secular aí. A gente tem a Cristiana Fruta Carneiro. Então, ela vai falar também sobre a questão de gênero, né, de certa forma, mas agora a gente começa a entrar exclusivamente no xadrez, tá? A categoria feminina em xeque, reflexões sobre a categoria feminina em torneios de xadrez. Esse é legal, né? Então, boa noite a todos. Muito obrigada, André, pelo convite, e sinto muito honrada de conversar sobre o xadrez feminino, e eu espero contribuir e colocar em movimento algumas questões. Na verdade, meu objetivo aqui é questionar e provocar a reflexão sobre a necessidade da categoria feminina no xadrez. Então, a fala da Juliana foi maravilhosa, assim, complementa muito o que eu vou apresentar. Na verdade, alguns pontos são parecidos, principalmente a parte a parte sócio-histórica, né? Mas é incrível essa
essa perspectiva que ela trouxe e todas essas informações. Parabéns, Juliana. Então, antes de começar essa questão, o André, ele falou assim, Cris, eu gostaria de conversar com você para incentivar as mulheres a jogar mais xadrez. Então, eu fiquei pensando aqui em algumas perguntas que são importantes para a gente fazer, porque o xadrez não é só o competitivo, tá? Então, eu vejo que tem várias participantes aqui, né? E além dos homens, né, tem as mulheres aqui, então eu queria muito fazer 3 perguntas que é importante vocês responderem internamente, e depois a gente pode conversar nesse espaço que vai ser aberto para o diálogo, depois das 3 apresentações. Então, a primeira pergunta é, o que eu espero alcançar com o xadrez, né? Então, o que você espera do jogo de xadrez? Você joga xadrez por prazer? Você joga para colher algum benefício que a prática proporciona? Ou você quer ser campeã? Quando você responde essas perguntas, você tem um fio condutor aí para você se direcionar no xadrez, porque o competitivo não é para todo mundo, não é todo mundo que gosta do competitivo, mas jogar xadrez é muito gostoso. Então, participar de um torneio, mesmo que você perca, é o prazer de jogar, né? Participar pelo fato de você ter... O xadrez, ele é relacional. Então, de você ter alguém com quem jogar, não só um computador. Hoje em dia, a gente pode jogar com a máquina, mas é muito bom você ter o outro, que serve de referência para você também. Então, essas são perguntas para vocês pensarem. Aí, o que você espera do jogo de xadrez? E agora, a minha apresentação, eu trago mais uma pergunta. E como a Juliana já trouxe algumas coisas, né? Assim, a gente sabe que o xadrez, ele é um esporte que não envolve força física. Ele envolve força mental. Ele envolve a sua capacidade de raciocínio. Então, por que essa distinção entre a categoria feminina e o absoluto? Hoje a gente não fala mais em masculino, a gente fala em absoluto. E absoluto, o que é? As mulheres podem participar dessa categoria, não precisam jogar no feminino, né? Então, a gente precisa começar a questionar isso. A minha fala, eu vou passar, assim, por 3 perspectivas. Pela perspectiva estatística, pela biológica, e eu vou ser bem rápida na biológica, né, assim, na parte de neurociência, e depois a gente vai para o aspecto sócio-histórico e para o xadrez mesmo, né? Então, a gente sabe que o ambiente do xadrez, ele é um ambiente muito masculino, né? A gente observa que num torneio, a gente percebe muito mais homens jogando do que mulheres. Tem a categoria feminina, mesmo a categoria feminina, são poucas mulheres que às vezes participam, né, no competitivo mesmo, não estou falando do xadrez escolar ainda, tá? E os estudos, o que eles apresentam, né? Tem um estudo do Chabris e do Glickman, de 2006, ele demonstrou que 1% dos grandes mestres eram mulheres. Então, de um universo de 894 grandes mestres, 9 eram mulheres em 2006. Daí eu peguei no chess.com, tem um artigo que fala que em 2017 já sobe um pouquinho o número de grandes mestres, bastante. Vai para 1.594 grandes mestres. E desses 1.594, 1.559 são homens e apenas 35 mulheres. Essa proporção aumentou um pouquinho, foi para 2%, né? E se a gente olhar para o Brasil, e aí aqui eu vou pedir para a Bia complementar se eu tiver com informação desatualizada, assim, a gente tem 14 grandes mestres. Eu não sei se tem algum grande mestre que tinha norma e virou algum mestre internacional que tinha norma para completar e se tornar grande mestre, mas a informação que eu tinha até então, temos 14 grandes mestres e nenhuma mulher, né, aqui no Brasil. Então, o que a gente pode falar em termos estatísticos? Que os melhores jogadores, obviamente, eles vão surgir do grupo maior.
isso é uma questão lógica, né? Então, e quanto maior a diferença do tamanho entre os grupos, então a gente observa essa discrepância entre a proporção de jogadores, maior será a diferença esperada entre os melhores jogadores nos dois grupos. Então, por isso que a gente também tem uma questão muito grande em termos de rating. Rating é a força de jogo, né? O que a gente fala sobre o jogo a força de jogo de um jogador, né? Então, a gente tem estudos que foram feitos, que eles analisaram os ratings entre homens e mulheres, tá? E o que eles perceberam? Que as mulheres, elas atingem o período de excelente plasticidade cerebral antes que os homens. E isso, muitas entram no ambiente competitivo, porém elas não permanecem, e elas jogam menos partidas que os homens. Elas podem ingressar junto, mas daí elas vão desistindo. Então, aqui é importante a gente falar também que esforço, estudo e anos de prática são fundamentais para você aumentar o teu nível enxadrístico. Tem um estudo do Gobet e do Campitelli, feito em 2002, que ele desconstrói o mito de inteligência e da mente brilhante, né? De falar, nossa, é gênio quem joga xadrez. Não, é fruto de muito estudo, muito esforço e muita prática. Daí tem um outro estudo do Bilalik com o Gobet, que eles demonstram o que é importante para você se tornar um expert, né, ou um grande mestre. É estudo e prática. Esse estudo foi feito em 2006, tá? Então, o que é fundamental? É fundamental para um jogador de xadrez o estudo e a prática. Ele vai internalizar padrões, ele vai relacionar temas táticos, temas estratégicos. Então, é importante que ele tenha esse conhecimento, né? Que ele saia só do jogo por jogar, para se tornar um jogador do competitivo, tá? Então, horas de estudo e de partidas de xadrez têm maior correlação positiva para adquirir um bom nível de xadrez do que a inteligência. Assim, a inteligência é importante? É importante, mas a correlação positiva é muito maior em relação ao estudo e à prática. Outro dado que é importante para sustentar a prática, e aqui é compreendido como as partidas, né, assim, valendo rating, então eu estou falando partidas, não fica jogando você precisa ter a tua referência, que são jogadores mais fortes, tá? Então, jogando o jogo com partidas valendo rating. Então, ele afirma, o Howard, ele afirma que é importante você ter, em média, 390 partidas para você atingir um nível de mestre, tá? De você, ou grande mestre, entrar aí nessa elite, tá? E quando esse autor, o Howard, ele analisou as 100 melhores mulheres comparada com 100 melhores homens, ele constatou que a média de partidas jogadas por mulheres eram 302,5, contra 936,5 jogado por homens. Então, a partir desses dados, ele concluiu que a chave para o sucesso em qualquer domínio é a persistência, e talvez a dominância masculina decorra da grande persistência para jogar mais partidas. Assim, o que se depreende desse estudo é que não se pode vincular a diferença entre os sexos unicamente às taxas de participação. Fatores como interesse, motivação, idade, prática também contribuem para a existência da diferença entre performance. E nisso estão implícitos outros fatores, que são o biológico e o social. Então, para a gente fechar essa questão estatística e para passar para um outro ponto de análise, a gente pode falar que existe uma discrepância, sim, entre o grupo de jogadores masculino e feminino. É claro isso, é evidente essa discrepância. Mas os dados estatísticos, eles não respondem o porquê disso, né? Eles não aprofundam nos motivos, eles apresentam, eles falam, olha, essa diferença é aparente, mas e o porquê disso? Isso os dados estatísticos não conseguem responder. Então, surge a necessidade para a gente olhar para outras áreas do conhecimento,
como a biologia e principalmente para a cultura, tá? Então, eu vou passar agora, eu vou falar rapidamente sobre a questão biológica. Eu não vou me esticar muito na questão biológica, e essa minha fala, ela é com base no meu trabalho de TCC, que eu fiz em pós-graduação pela Universidade Mackenzie, e em neurociência e psicologia aplicada. Então, se alguém quiser, depois eu compartilho o trabalho e tudo, porque eu não vou me estender muito nesse ponto, porque eu acho que tem coisas muito mais ricas do que a questão da neurociência, tá? Então, o que é importante falar sobre esse aspecto biológico, né? Existe, sim, uma diferença biológica entre homens e mulheres, mas essa diferença, ela não traz implicações significativas em termos de função. E quando a gente fala sobre o xadrez, é importante observar que não tem o porquê ter duas categorias, pois não há diferenças significativas entre homens e mulheres no que concerne habilidades cognitivas ou QI. A gente sabe que tem diferenças estruturais em relação ao cérebro, tá? Mas isso não justifica aspectos cognitivos e comportamentais. Então, a gente tem que tomar muito cuidado para não ter um olhar reducionista, determinista e, principalmente, com relação a neurosmitos que existem por aí, tá? E a gente não pode olhar para essa questão somente pelo aspecto biológico como sendo uma coisa natural, porque ela não é. Como a Juliana mostrou, é uma construção social. Ela está repleta de interferências sociais relativas às experiências vividas pelo indivíduo e por sua cultura. Então, tomar como natural essa diferença seria, na verdade, ocultar as relações de poder e as iniquidades que existem nesse domínio, tá? Assim, evidencia-se a necessidade da inclusão do componente sócio-histórico para a gente aprofundar nessa análise, tá? Então, do ponto de vista sócio-histórico, agora eu vou falar um pouquinho o que a gente tem, né? Existe, sim, essa desigualdade entre os sexos, né? A gente percebe que isso é uma construção sócio-histórica, a gente precisa desnaturalizar essa questão, tá? Porque ela não é uma questão natural, ela foi construída ao longo dos anos. O que é natural? Existe uma diferença biológica entre homem e mulher, a gente sabe do dimorfismo sexual existente, mas dizer que essa desigualdade, né, ela é uma construção em termos sociais, tá? Então, é algo que foi construído por um processo sócio-histórico. O que é importante, né, para a gente pensar nesse aspecto, nesse produto sócio-histórico? A gente precisa transformar a realidade num processo de desnaturalização. Eu não posso tomar como natural que existe uma relação de poder. Isso não é natural entre os sexos. A relação de poder não é natural. A desigualdade social não é natural. Então, é importante desnaturalizar. E a gente precisa desnaturalizar a partir de uma negação teórica e prática. Então, o que eu preciso para fazer essa negação teórica, né? Eu preciso fazer uma crítica da realidade, revelando as bases sociais e os interesses do grupo dominante, que nesse caso é o masculino, né? Com o fim de atingir a compreensão de que essa desigualdade entre os sexos é um produto histórico e social. Já a negação prática, como ela deve ser feita, né? Quando há a superação dessas relações sociais naturalizadas pelas ideologias e representações cotidianas ilusórias, tá? Assim, a negação prática acontece com a superação concreta e efetiva dessa realidade, na qual as formas de opressão, dominação, o sexismo deixam de existir e é estabelecida uma nova forma de se relacionar com uma real transformação social e cultural. Então, outro ponto para a gente olhar para as questões do gênero, né, referente a valores patriarcais,
são que eles estão muito ocultos. Muitas vezes eles são ocultos, né? E a gente precisa apresentar isso, que tem valores que são transmitidos pela mídia, por redes sociais e tudo, que colocam a mulher num papel subserviente e também numa relação de controle. Então, como se fosse aquilo que é esperado pelo grupo masculino dominante, tá? Então, isso a gente precisa mostrar. E o outro aspecto muito importante para a gente falar é sobre a questão do estereótipo de gênero no xadrez. Então, tem um estudo do Mas, Detoli e Cadinu, de 2008, que ele fala sobre essas relações do estereótipo de gênero. E o que esse estudo vai mostrar? Que quando é ativado o estereótipo de gênero, né, as mulheres, elas têm um baixo rendimento, elas não têm uma sensação de bem-estar. Então, tudo isso vai prejudicar o jogo dela, né? E por que o xadrez é um ambiente propício para ativar esse estereótipo? Porque a diferença entre homens e mulheres é gritante, é muito grande, né? Então, a gente tem um grupo minoritário, sim, e eles estão em confronto direto na partida de xadrez. Então, quantas mulheres já não tiveram um desempenho prejudicado por conta dessa ativação do estereótipo de gênero? A gente percebe que mulheres, muitas vezes, se sentem intimidadas, não querem jogar com homens, né? E o seu desempenho cai. Quando elas não sabem quem é a pessoa que está do outro lado, principalmente esse estudo fala do xadrez online, né? Que você não sabe quem é a pessoa contra quem você está jogando. Se ela acredita que é um homem, o desempenho dela cai. Se ela acredita que é uma mulher, ela tem um outro comportamento. Mesmo uma mulher, pensando que está jogando contra uma mulher, ela tem um outro tipo de comportamento. Ela é mais agressiva, ela não joga para evitar a perda, né? Assim, às vezes você entra, só não quero perder. Não, ela joga para ganhar. Então, então, isso é muito importante. Por quê? Porque é ativado o estereótipo de gênero, que ele diminui o desempenho, né? Causa um déficit no desempenho, diminui a sensação de bem-estar e principalmente reduz a autoconfiança dela, da mulher, tá? Então, esses aspectos são muito importantes de serem pensados, tá? E agora, eu vou trazer uma questão que é o xadrez no passado. Sabe que o xadrez, antigamente, né, vamos pensar nos primórdios, quando ele foi construído, o berço do xadrez, vamos lá para a Ásia, vamos para a Índia, né? Eu não vou entrar na questão de China, Índia, vamos lá, mas vou pegar uns dados, né, que a gente tem, as fontes, os registros, vamos para a Índia. Então, será que as mulheres não jogavam xadrez na Índia? Né? Quando ele começou, as mulheres jogavam e elas jogavam muito bem, né? Então, o xadrez, ele era ensinado às mulheres, elas jogavam em igualdade, principalmente porque o jogo na Índia, ele era uma coisa que era muito praticado pelas mulheres, porque elas precisavam ficar em casa. Então, era o grande entretenimento delas. Então, elas eram exímias jogadoras também, tá? E a gente pode falar aí do chaturanga e do xadrez. Então, e quando o xadrez ele sai, né, do continente asiático e chega no continente europeu? Será que as mulheres não jogavam xadrez? Pelo contrário, elas jogavam muito bem. Quando o xadrez entra na sociedade europeia, na época medieval, as mulheres jogavam, fazia parte da educação delas, aprender a jogar xadrez e jogar bem xadrez, tanto para as mulheres quanto para os homens, né? Tem um livro que é muito interessante, muito bom, muita coisa eu aprendi com esse livro, da Marilyn Yalom, ela chama The Birth of the Chess Queen. Eu peguei pelo Kindle, eu não tenho esse livro físico, mas eu li pelo Kindle, e ele traz uma riqueza dessa construção do feminino, que é muito, muito, muito rica. Então, muita coisa que eu vou falar
a minha fala é baseada nesse livro, tá? Então, as mulheres, elas jogavam xadrez. Quando o xadrez, ele entra na sociedade europeia, ele entra pela nobreza. Então, homens e mulheres nobres, eles eram educados, inclusive, para a prática do jogo de xadrez. A gente tem grandes rainhas que jogavam xadrez, como a Rainha Isabel, da Espanha, Elizabeth, Caterine de Médici, Anne da Austrália. Elas não só jogavam, como incentivavam nas cortes dela a prática do xadrez. E daí, o que acontece? Então, na Idade Média, as mulheres jogavam, o xadrez estava no lar de todos os europeus, né? E o que acontece? Era a relação de, muitas vezes, o que autorizava um homem entrar no aposento de uma mulher era para jogar xadrez. Então, ele estava presente, era aquela disputa entre pares, né? Não era o xadrez competitivo. Então, ele estava presente nos lares europeus. O que acontece? Quando o xadrez, ele começa... A dama entra no xadrez, né? Antes não tinha a figura da dama, tinha a figura de um ministro, que era o Alfarzin, e depois tem o Feres, era como se fosse um ministro, mas era uma figura masculina. Com essas grandes rainhas, né, ela passa a representar a sociedade europeia. E daí entra a figura da dama no jogo de xadrez, no europeu, né? E o que acontece? Quando essa dama entra, as mulheres começam a ter mais ânimo para praticar xadrez. Só que também tem uma nova alteração. Muda-se o movimento de duas peças, o movimento da dama e o movimento do bispo. Antes, a dama, ela, que não era dama, que era o Alfarzin, né? Ou o Feres, como eles chamavam, que era essa figura masculina, ele só podia andar na diagonal, né? Mas uma casa. Então, ele não tinha... Quando entra a dama, ela também, nesse primeiro momento, só transforma a figura, mas o movimento permanece. Depois, esse movimento é ampliado, já que as mulheres, né, essas grandes rainhas, Elizabeth, Caterine de Médici, Anne da Austrália, da Áustria, não da Austrália, desculpa, é da Áustria, estou aqui com a Austrália, mas é Áustria, tá? Elas começam falam, não, a dama tem que ganhar, amplia o movimento da dama. Só que, ao mesmo tempo que amplia o movimento da dama e do bispo, que era o elefante, né, o xadrez, ele começa a se tornar uma coisa que não fica feroz, fica competitivo, né, e isso começa a ter uma mudança em termos de prática. Já que antes as partidas demoravam, eram jogadas entre os casais, né, na corte, tudo, eram partidas longas, quando começa a ter essa alteração, o xadrez, ele também começa a ser mudado também por uma questão do Renascimento. Então, a partir do século XIV, começam os valores renascentistas, né? De uma cosmovisão antropocêntrica, perde a visão teocêntrica, e o homem entra no centro do universo, ele passa a ser o centro do universo. E daí começam esses valores masculinos, né, da competição, e o xadrez, ele passa a ser jogado nos cafés, e começa a surgir o ambiente competitivo. No século XVII, as mulheres não jogavam, não podiam participar de competição. Então, ficou uma coisa muito masculina. E começa o xadrez competitivo, surgem aqueles grandes nomes que a gente conhece, né, de partidas jogadas nos cafés, Café de la Régence, né, em Paris, e a gente começa a observar o nascimento desses jogadores profissionais. E, com isso, as mulheres vão perdendo seu espaço no xadrez. Tá? E quando que volta, né, a mulher a participar do xadrez? Então, a mulher começa a participar do xadrez em 1927, quando a FIDE introduz o Campeonato Mundial Feminino.
Em 1924, a FIDE é criada, em 1927, eles criam o primeiro torneio mundial feminino. Isso simplesmente para tentar trazer novamente as mulheres para o jogo de xadrez, tá? Então, a gente percebe que foi importante a construção da categoria feminina. No passado, era uma questão de equidade. Como que eu vou trazer as mulheres de novo? Eu preciso criar uma categoria à parte, né? Eu preciso incentivar, não quero... Elas não podiam jogar nem publicamente nos cafés. Então, surge a categoria feminina. Também surge uma outra questão, que é a questão da titulação feminina, que elas começam com 200 pontos. Então, 200 pontos abaixo no rating, tanto para você ser Woman, Grandmaster e Woman International Master, né? Então, a gente tem essa questão de titulação também. Agora, uma pergunta. Será que isso deve permanecer em pleno século XXI? Né? No passado, fez muito sentido, né? Eu precisava trazer de volta as mulheres, né? Existia uma ruptura aí. Mas e agora, em pleno século XXI? Será que a gente precisa continuar com uma categoria feminina, sendo que existe o absoluto? Então, é fato incontestável que existe um número muito maior de competidores do sexo masculino em torneios de xadrez, e principalmente no xadrez de alto escalão. Contudo, nota-se que o ambiente escolar não mantém essa proporção, né? Essa desproporção, na verdade. Então, qual que é o grande ponto de ruptura? Quando eu falo em desnaturalizar, de fazer essa ruptura, a gente tem que começar com xadrez escolar, com xadrez de base, gente. Por quê? Porque sou professora de xadrez em escola. Eu não faço, não tem distinção, né? Os meninos jogam com meninas, em aula eles aprendem a mesma coisa, por que a gente vai levar isso para o ambiente competitivo? Então, tem essa grande questão. Os torneios em escolas já são absolutos, em muitas escolas já optam pelo torneio absoluto sem ter a distinção entre categorias. Então, o que a gente pode depreender de tudo isso? Então, para eu encerrar minha fala, eu acho que eu já passei um pouco, né? Então, disso depreende-se que a categoria feminina, no meu ponto de vista, né, fez sentido no passado. Mas será que hoje deve ser mantida? Será que o número de mulheres praticantes ainda é muito menor em número de força de jogo e devem ser consideradas como inferiores, merecendo medidas protetivas para assegurar o direito de participação? Antes elas não tinham direito de participação, hoje a mulher está aí, pode participar de igual para igual, né? Porque há torneios que continuam a manter a categoria feminina se não existe mais a categoria masculina, a gente tem absoluto. Mas o absoluto em que homens e mulheres podem competir lado a lado, né? De fato, o absoluto é uma categoria muito mais democrática, não excludente, permitindo que homens e mulheres, a partir de suas diferenças, encontrem suas semelhanças e desenvolvam-se juntos no conhecimento enxadrístico. Soma-se a isso que, para muitos jogadores, a aprendizagem do jogo inicia-se no ambiente escolar, onde não existe uma desproporção entre o número de meninos e meninas, e onde começam a aumentar os torneios que não fazem essa separação por sexo, apenas por idade ou ano escolar. Desse modo, no xadrez escolar germina o ponto para a ruptura e construção de novas maneiras de agir, com o objetivo de criar um ambiente enxadrístico mais igualitário. Então, uma pergunta que eu acho que é muito importante para finalizar a minha fala, agora, uma outra pergunta para ser pensada é: as mulheres, como vocês percebem o ambiente competitivo de xadrez, né? O ambiente de xadrez, na verdade, o ambiente, porque às vezes eu não quero participar do competitivo. O xadrez, vocês veem como um ambiente hostil ou como um ambiente amigável? Então, isso é muito importante, porque isso vai direcionar muito o teu comportamento, a tua psicologia, tudo, é a tua mente aí. Então, como vocês percebem o ambiente de xadrez, né? Hostil ou amigável? Então, eu agradeço, essa era a minha fala, eu peço desculpas se eu passei um pouquinho,
Então, Eu acho que o pessoal vai ter algumas perguntas aí, eu vi o chat aqui, o pessoal está animado, mas vamos conversar com a Bia. Gostei muito do tema do trabalho da Cris, assim, eu acho que ela teve coragem, assim, de tocar num ponto, né, que envolve até a estrutura das competições de xadrez e tudo mais, então é algo que a gente tem que pensar mesmo. Então agora a gente vai conversar com a Bia, só que a Bia fez um pedido para mim, que ela não ia se apresentar sozinha durante os 15 minutos, ela pediu para a gente fazer uma espécie de entrevista. Então, aqui são dois desafios, né? A Bia falar sobre ela e para mim, para fazer as perguntas e fazer essa espécie de mini entrevista com a Bia, porque eu também nunca fiz isso. Então, nós dois aqui, um desafio para nós dois, Bia. É. Já conversei bastante com ela e com a mãe dela, e eu já vou começar entregando o segredo da Bia, tá? Porque na nossa conversa que a gente teve, foi ontem, né, Bia? Ou antes de ontem? Ontem. Aí eu perguntei para ela assim, nossa, mas por que você está jogando tão bem xadrez e tão jovem, tão, com uma carreira tão curta assim no xadrez, né? Aí na nossa conversa eu percebi que o grande trunfo da Bia é a mãe da Bia, viu? É por isso que ela joga tão bem xadrez, porque elas são tão parceiras que achei muito empolgante, assim. As duas, na verdade, são um time ali para jogar xadrez. Então fica a dica aí para quem é pai e mãe aí, seja esse trunfo do filho, para se quiser que ele jogue xadrez bem, porque eu acho que esse é o segredo da Bia, viu? Não são as horas de tudo, não, né, Bia? Vamos conversar sobre isso? Então, Bia, primeiramente, antes de tudo, eu gostaria de saber que você contasse pra gente um pouquinho dessa história sua, né? Porque eu achei bem legal você ter tão pouco tempo de xadrez e já ter um desempenho bem interessante nas competições, né? Então fala pra gente, quando que você começou realmente a jogar o xadrez competitivo, né? Que você começou a estudar, fazer um estudo estruturado e como foi essa sua escalada, né? Até o seu título aí. Fala um pouquinho sobre o seu título também. Uhum. Bom, então, primeiramente, boa noite, obrigada pelo convite. Tô gostando muito, né, das palestras até aqui. Falar de xadrez feminino, para mim, eu gosto muito, né? Também é minha vida, né? Então, eu comecei a jogar em 2015, mas eu moro numa cidade bem pequena, aqui no interior de São Paulo. Em 2014, o professor de matemática da minha escola, ele começou com um projeto de xadrez escolar, que ele dava aula para o ensino fundamental 2 e para o ensino médio. Mas eu estava no 4º ano, né? Então eu ainda não tinha idade para poder ter aula. Mas eu queria bastante. Então no ano seguinte, em 2015, as aulas começaram a ser para o 4º e 5º ano também. Então eu comecei a fazer aula. Aí desde o começo eu já gostei muito, né? Mas era só o xadrez pedagógico, sabe? A gente quase não jogava, assim, o jogo completo. Era mais gato e rato, dama versus peões, tudo com foco para melhora do desempenho escolar, essas coisas. Mas eu comecei a me destacar, assim, na minha sala, né? E meu professor foi para um congresso de xadrez escolar na Colômbia. E ele mostrou uns jogos meus para um mestre de xadrez aqui do Brasil, e ele ficou interessado em me dar aula. Então, em 2016, em janeiro de 2016, eu comecei a ter aula com esse mestre junto com o meu professor de xadrez aqui da cidade. E a gente teve, acho que, um mês de aula, e eu joguei meu primeiro torneio, que foi o torneio do Circuito Solidário, que é um torneio bem legal, inclusive, né? Eu fiquei em primeiro lugar, né, do Sub-12, na época, que eu tinha 11 anos. Eu gostei muito, né? Daí, no mês seguinte, teve outra etapa desse Circuito Solidário. Aí eu fiquei em primeiro de novo. E daí, meu professor achou legal que eu jogasse o brasileiro de categorias. Fazia, 3 meses que eu jogava, em abril, comecei em janeiro. Em abril, eu fui jogar o brasileiro, Sub-12, que foi em São Sebastião do Paraíso. Então, eu cheguei lá, né? Eu cheguei atrasada, porque 5 minutos atrasada, que meu professor estava com os outros alunos deles, todos já eram acostumados assim. Então, para eles, tanto faz chegar um pouquinho atrasado. Mas eu estava super nervosa, eu nunca tinha participado de um torneio tão grande, nem de um torneio de xadrez pensado, né? Só xadrez rápido, no máximo. Cheguei, eu vi era na Arena Olímpica, eu vi aquele lugar enorme, cheio de gente, não sabia onde era a minha mesa, não sabia nada. Cheguei lá,
Inclusive, eu fiquei ganha, acabei desperdiçando a partida, empatei. Eu tava muito nervosa, né? Porque no começo também ficava muito nervosa nas partidas. Mas acabou que no final do torneio eu fiz 4 pontos em 6. Eu fiquei em 9º lugar, né? Empatada em quantidade de pontos com o 4º lugar. Que, assim, na época eu não fiquei tão feliz que eu pensei, nossa, eu fiquei em 1º lugar aqui na minha região. Daí quando eu vou jogar o torneio eu fico em 9º, que eu não... achei muito ruim o desempenho, mas... agora olhando eu vejo que não foi ruim, né? Eu tava só começando. Mas ao invés de me desincentivar, eu pensei, não, eu quero ser igual às outras meninas, né? Eu quero melhorar e conseguir ficar o melhor possível. Então eu comecei a estudar, desde o começo eu me dedicava bastante. Em 2017 eu fui jogar o meu segundo brasileiro, que foi brasileiro sub-14 daí, né? Que eu já tinha feito, tinha 12 anos, eu ia fazer 13, em julho. Pensei, nossa, se eu fiquei em 9º ano passado, esse ano provavelmente eu vou ficar entre as 5, talvez, né? Me dediquei bastante. Só que acabou que eu fiz, tipo, 2 pontos em 6, fiquei quase em último. Fiquei em 22º de, acho que 28 meninas. Fiquei, nossa, poxa, me dediquei tanto e fiquei pior do que o ano passado. Eu fiquei bem triste, né? Bem frustrada, que eu esperava ir melhor. Mas aí eu pensei, não, agora foi quase. Porque não foi quase, não, né? Fui bem mal, mas eu percebi uma mudança, assim, no meu jogo. Eu achei que tava melhor, mesmo eu tendo ido mal. Então eu pensei, não, agora é o momento para eu pegar esses jogos, ver o que eu tô fazendo errado e conseguir melhorar. Daí em 2018, no ano seguinte, eu fui jogar outro brasileiro. Foi em abril também, foi em Florianópolis. Mas eu pensei, eu vou jogar sem expectativa, né? Que ano passado eu criei expectativas e não deu certo. Eu vou jogar o meu melhor, tentar ficar o melhor possível, mas não vou colocar nenhuma meta. Eu vou jogar e dar uma melhor. E acabou que eu consegui ficar em 1º lugar, né? E ganhei o meu primeiro brasileiro. Então, acho que bem legal essa história da minha trajetória de ver que você não deve desistir, assim, né? Quando as coisas não dão certo. Porque a vida é assim mesmo, né? Às vezes dá errado, mas quem sabe o que vai acontecer na próxima vez. Então, acho que a persistência realmente é muito importante, assim, para melhorar o desenvolvimento do xadrez. A gente ouviu falar da persistência, né? Nas palestras anteriores, né? Então, é bem interessante que você está trazendo a prática do que a teoria trouxe para a gente nas outras falas, né? Bem legal. E o seu título, como é que foi essa conquista? Porque foi um campeonato também, né? Você conseguiu conquistar o título. Eu sou WCM, né, que é candidata a mestre feminina. Eu consegui o título no Sul-Americano de 2019, que aconteceu na Argentina. Então, eu era, acho que, a terceira no ranking, né? E eu joguei a primeira partida como menina da Argentina, ganhei. Daí, no dia seguinte, eram 2 partidas. Eu joguei... a primeira menina tinha um rating mais baixo, que eu acho que em 300 pontos. Só que eu acabei perdendo para ela, né? Então, foi um baque, assim, então eu pensei, nossa... que eu tinha a meta de ficar entre as 3 para poder ganhar o título, né? Mas já comecei mal, né? Perdi a segunda rodada para a menina que eu esperava ganhar. Daí, na terceira rodada, eu peguei uma menina, tipo, acho que com 600 pontos a menos, 500 pontos, não sei, e perdi de novo, tipo, no mesmo dia eu perdi 2 rodadas seguidas. Pensei, nossa, agora não dá mais, né? Porque perdi 2 rodadas seguidas, estou com 1 ponto em 3, agora não dá mais, provavelmente. Daí no dia seguinte eu fui jogar o Blitz pra desestressar, acabou que eu fiquei em segundo no Blitz, né? Aí deu um gás, pensei, quem sabe, né? Daí eu joguei as outras partidas, assim, coloquei bastante energia, me dediquei, e acabou que eu consegui fazer 6 pontos. Eu consegui ganhar as próximas, perdi só pra campeã, que a menina ficou em primeira, e consegui fazer 6 pontos, daí eu consegui ficar em terceiro lugar e ganhar o título. Ah, legal. Então, a condição para ganhar o título, né, era se qualificar entre as 3 primeiras. E quanto que você pretende chegar nos seus 2.000 de rate? Eu pretendo, sim, chegar, sei que não é fácil, mas eu pretendo chegar aos 2.000 esse ano, né, se possível. Bom, então vamos entrar agora naquele assunto um pouquinho mais polêmico em relação ao ambiente do xadrez.
Eu não consegui entender se você só jogou as categorias femininas ou se você jogou o campeonato absoluto. Provavelmente no circuito solidário é um torneio aberto, né? Então você jogou com todo mundo, né? Ou tem categorias lá também. Como que Não, é é aberto e tem categorias também. Mas como que é a sua experiência? Você chegou a jogar torneio aberto e você se sentiu confortável ou realmente você percebeu, porque a sua experiência de vida, assim, ainda você conseguiu perceber que realmente não é esse ambiente favorável, acolhedor para você jogar. Realmente você encontrou algumas pessoas que acharam que por ser mulher ia ganhar fácil e perdeu. Se o ambiente em geral, até em termos de infraestrutura, não atendia a mulher, não foi pensado para isso, como foi dito, né? Você participar de um campeonato onde não tem um vestiário, um banheiro feminino, né? Então, essas são questões que pode ser relevante até para a qualidade do seu jogo, né? Porque você já começa num ambiente ruim e depois você não tem aquela tranquilidade de jogar. Como é que, nesses seus 5 anos, 6 anos de xadrez, como é que foi a sua experiência? No começo, em 2016, eu comecei jogando lá no Circuito Solidário, eu jogava no Sub-12 mesmo. Que eu até jogava com outros meninos Sub-12, que era aberto, assim, mas a premiação era separada. Só que daí o meu professor, assim, falou, você não quer subir de categoria para poder treinar mais? Daí eu não queria, né, porque eu queria continuar ganhando, eu não queria subir, mas... Bom, acabou que... Sei lá, não adianta nada, por exemplo, você jogar e ganhar, mas não ter um aprendizado por trás disso. Então eu comecei a jogar no Sub-14, quando eu tinha 12 anos. Não, eu tinha 11 ainda, na verdade, foi um mês antes de eu fazer 12. Eu comecei a jogar no Sub-14, daí mesmo que eu não ganhasse, pelo menos eu ia estar aprendendo, né? Que era o objetivo principal de eu ir para o Circuito Solidário e jogar o torneio. Acho que eu joguei 2 torneios, né, do Circuito Solidário no Sub-14, mas aí eu já subi para o Sub-18. Que daí o Sub-18 é que jogava aberto, né? Que até o Sub-14 jogava só com o Sub-16. Mas aí o Sub-18 já jogava com pessoas de todas as idades. Então, eu comecei a jogar, né, com os homens também, os homens adultos. E, não é, por exemplo, perfeito o ambiente, dá sim para perceber o machismo. Eu nunca tive, por exemplo, problema com, sei lá, falta de banheiro feminino, mas eu já escutei gente que teve. Já aconteceu de eu ser, por exemplo, subestimada por um homem adulto, um homem mais velho. Mas eu gostava de poder jogar com gente mais velha, principalmente de ganhar, né? De mostrar pra eles que eu não era só uma menininha de 12 anos. Que é o que as pessoas pensavam, né? Que eu era uma criancinha, que eu não sabia jogar. Uma Mas vez eu então tinha... Desculpa, pode terminar. Não, pode falar. Não, conta a sua história, vai lá. Não, eu ia falar que em 2018, eu fui jogar um torneio, eu joguei com um cara de 1.800, eu tinha 1.300 de rating na época. Daí eu ganhei dele, né? Ele falou, nossa, eu achei que uma menina de 1.300 não soubesse nem mexer as peças. E daí depois eu fui jogar com o amigo dele não apareceu, eu ganhei de WO, porque ele não quis aparecer e correu o risco de perder pra mim. Sério? Nossa, esse Uhum. é pior do que jogar e perder, mas tudo bem. Então. Eu pergunto, se eu fosse um menino, será que ele ia ter medo de perder pra mim também? Ou ele só não quis perder porque eu era menina, né? Nossa, essa é uma história bem interessante, porque eu já ouvi relato das meninas lá do projeto Damas em Ação, eu já ouvi relato similar ao seu, da pessoa não querer jogar porque não queria correr o risco de perder para uma mulher. Então, é bem curioso isso, né? Essa resistência. Eu realmente não achei que isso fosse real, assim, até começar a conversar com vocês. Realmente a gente tem bastante história para contar sobre isso, né? Mas pelo jeito você tira de letra, né? Porque o seu desempenho só vem melhorando, né? Não é bem assim também, né? Por trás tem bastante esforço, né? Legal, isso entra na minha próxima pergunta. Voltando a falar de xadrez, porque agora a gente vai caminhar para as últimas perguntinhas, porque eu quero abrir para as pessoas perguntarem também, né? Porque eu estou monopolizando você e eu quero que as pessoas façam pergunta para a Cris também. Então, assim, sobre o seu estudo, eu falei que você tira de letra aí,
porque eu acho que você já está acostumado com esse ambiente competitivo, já participou de bastante competições, sendo jovem no xadrez, mas você falou, fruto de muito esforço, você tem uma rotina de estudo bem estruturada, junto com o professor, são várias horas por dia ou por semana, como que funciona isso? Para você conseguir chegar nesses 1.800 de rate, assim, você tem que estudar muito, né? Sim, com certeza, Eu estudo todo dia, né, sem exceção, até final de semana, várias horas. Daí eu estudo, tipo, tática, estratégia, finais, um pouco de aberturas. E também tenho aula, né, toda semana. Então o professor que guia esse seu estudo. Então, eu tenho aula, mas o que eu estudo sozinha mesmo, sabe? Sim, entendi. Mas você que vê aquilo que você precisa se desenvolver, ou seu professor te dá essas orientações? Você já tem uma rotina de estudo sua que você gosta? Então isso que eu falei de estudar finais, estratégia, por exemplo, eu sempre estudo, né? Independente de qualquer coisa. Agora, o professor, Entendi. ele vai, por exemplo, analisar meus jogos e ver o que tá faltando, sabe? Que ele, por exemplo, que ele precisa trazer para me ajudar e vai tentar indicar, assim, um caminho para o meu estudo. Quer dizer, os fundamentos de xadrez é padrão, isso você faz diariamente, então o seu professor vem para te orientar em questões mais específicas em relação ao seu jogo, né? Não a sua rotina de estudo. É. Perfeito. Bom, deixa eu ver se eu tenho mais alguma perguntinha, que eu tenho que olhar no roteiro, que não fluente em entrevistas. Mas espero que vocês estejam gostando do que a Bia está falando, se a gente já vão anotando as perguntinhas para vocês fazerem para ela também, eu acho que vai ser bem interessante. Bom, falando de xadrez também, com a parte mais técnica, você tem alguma abertura preferida? Porque a gente tem muito vídeo na internet agora e as pessoas vendem muito aqueles roteiros mágicos, né, para você, das aberturas que são campeãs, aquela abertura que você vai ganhar, aquela defesa que é fenomenal, você conseguiu chegar no quinto lance com aquela defesa, é jogo ganho. Para você existe isso mesmo? Você tem aquelas 2, 3 aberturas que você é apaixonado, só joga aquelas? Ou não? Você decide na hora que vai jogar? Ou que você estuda o seu oponente? Como que funciona? Eu jogo mais uma coisa, assim, mas, por exemplo, de pretas contra E4, eu sempre jogo siciliana. Então, mesmo que eu não jogue a mesma siciliana, sempre, né, começa o lance com C5. E eu gosto bastante de jogar siciliana. E de brancas, geralmente contra C5 eu jogo siciliana aberta, que é a que eu gosto. E contra E5 eu jogava italiana. Mais ou menos ano passado eu mudei e comecei a jogar Rui Lopes. Então, quem for jogar contra você, então, tem que estudar Rui Lopes e Siciliano. Esse é o segredo. Depende, né? Se quiserem jogar outra coisa também, né? Mas os seus estudos, você amplia, lógico, em outras teorias também, né? Mas Tem essas são suas outras preferidas. aberturas também. Mas essas são suas preferidas. É. Legal, está dando certo, né? Bom, eu acho que para minha parte aqui as perguntas eu já satisfiz que eu gostaria de conhecer da Bia. Bia, você gostaria de falar mais alguma coisa que está fora desse roteiro que a gente preparou? Tem mais alguma... Eu acho que é legal, tipo, o conselho, assim, para as meninas que estão começando agora, que querem começar a jogar de maneira competitiva, é que, tipo, não é fácil, né? Claro, o ambiente do xadrez e todo esse machismo, mas não é fácil ser mulher mesmo, né? Em nenhuma área, não só no xadrez. E mesmo sendo difícil, vale a pena, com certeza. Se, tipo, você gosta de jogar xadrez, não pode deixar, assim, os desafios te pararem. Tem que se dedicar e tem que ir pra cima, entendeu? Independente de ser um homem ou não, tem que dar o seu melhor e você vai conseguir. Então, beleza, Bia, muito obrigada. Muito obrigado, eu adorei conversar com você, porque é estimulante, né? Até a gente, no meu caso, que eu jogo xadrez por brincadeira, sou só entusiasta do tema, né? Desse tipo de conversa, dá vontade de a gente fechar aqui, depois que terminar esse evento, dá vontade de pegar um livro, já pegar um tabuleiro e sair estudando, porque a gente quer estudar e quer tentar
fazer igual, sabe? É muito estimulante, legal, viu? E parabéns pelo seu desempenho.